sempre bom lembrar que nem esquerda e nem direita são xingamentos, né? Existe uma direita liberal, democrática, bastante funcional em várias partes do mundo. Aí o Partido Conservador da Grã-Bretanha, por exemplo, né? O antigo Partido Republicano, né? Hoje o Partido Republicano está cada vez mais trumpista, manchando a própria imagem histórica, mas a direita democrática existe, inclusive aqui no Brasil. Está escondida, acoelhada, mas existem políticos de direita que defendem o Estado de Direito, defendem os princípios democráticos, os princípios republicanos, assim como existem partidos de esquerda que vão no mesmo caminho. Governo de Portugal, governos escandinavos, governos democratas nos Estados Unidos estão mais inclinados para a esquerda e são de uma esquerda democrática, né? Então, você ser de direita não te coloca necessariamente num espectro autocrático, autoritário ou ditatorial da política, e o mesmo vale para a esquerda. Ocorre que não há democracia no comunismo. No comunismo puro mesmo, não há. Né? Necessariamente não há. Não há eleição, não há Estado, não há governo. Por isso é uma ideia que nunca foi realmente alcançada, né? É uma ideia até utópica. E também não há democracia na direita autoritária, os regimes monárquicos como o da Arábia Saudita. Então é sempre bom a gente pontuar que nenhuma coisa nem outra são necessariamente xingamentos. E é importante que a gente sublinhe que a esquerda que governou o Brasil, na figura de Lula, de Dilma e agora de Lula de novo, é uma esquerda democrática, né? Nunca flertou com ideias autoritárias, com ideias socialistas, com ideias comunistas. Veja, o PT teve 15 anos para implantar o tal do comunismo no Brasil e não fez. Sempre foi um governo aliado de princípios democráticos e, felizmente, esse tem sido também, por enquanto. Só que aí, mais cedo, sempre tem um mas, né? Mais cedo, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula falou sobre a situação da Venezuela e disse que o conceito de democracia é relativo. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. Que fala desastrosa. Eu gosto da democracia porque foi a democracia que me permitiu voltar ao poder pela terceira vez. Então é por isso que Lula gosta da democracia? Porque ela permitiu que ele voltasse ao poder e não da democracia por si só? E a Venezuela não é uma democracia. Não existe relativismo, não existe a maneira que eu vejo a democracia e a maneira que o Lula vê. Não existe nenhuma lente moral e ética que transforme aquilo que acontece na Venezuela em uma democracia. Ora, quem quiser ganhar de Maduro que dispute a eleição e ganha, é difícil, né? Quando você, candidato da oposição, é preso, é expulso do país, tem que enfrentar uma eleição fraudada. É o que Maduro faz. Lula já tinha usado esse argumento aí de que a Venezuela tem muitas eleições, portanto ela é uma democracia até maior que a nossa. Como se você ter a eleição fosse o princípio único para a existência de uma democracia. Não é. A eleição é uma necessidade, mas é apenas uma das necessidades para que a gente tenha uma democracia consolidada. Por que a Venezuela tem muitas eleições? Porque Chávez e Maduro vão organizando eleições e referendos e plebiscitos até ganharem. Perdeu uma eleição? Organize-se um referendo para que seja confirmado o resultado da eleição. Fraude-se o referendo e pronto. Estão garantidos mais 4 anos para Hugo Chávez, para Nicolás Maduro. Perdeu-se a maioria no Congresso, organiza-se uma eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte, pronto. Empastela-se o Congresso e temos uma Constituinte simpática à nossa ditadura. Adversários presos, expulsos do país, centenas de milhares de refugiados. Eu fico imaginando aquelas menininhas, aquelas adolescentes e pré-adolescentes que já tiveram que ouvir aquela barbaridade do ex-presidente do Pintou um Clima.
no ano passado, agora vendo este presidente dizendo que o que acontece na Venezuela é relativo. Não, não é relativo. A Venezuela há muito tempo tornou-se uma ditadura, e uma ditadura cruel, que usa inclusive balas de verdade contra manifestantes que vão às ruas para protestar contra aquele ditadorzinho de meia pataca. Veja, dá para entender que Lula queira adular o presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, por causa do petróleo venezuelano. E ninguém aqui está querendo que o Brasil corte relações com a Venezuela como fez Bolsonaro, isso seria uma estupidez. Política externa é pragmática. A gente mantém relações com a Arábia Saudita, a gente mantém relações com a Venezuela, a gente mantém relações com a Nicarágua, mas você não precisa endossar o regime venezuelano publicamente dessa maneira. Há modos de você manter boas relações. Por exemplo, veja, a Venezuela é um país soberano, o Brasil respeita a autodeterminação dos povos e mantemos boas relações cordiais, econômicas com o nosso vizinho, pronto. Problema resolvido. Não precisa falar que é uma questão de narrativa, não precisa falar que democracia é algo relativo, que é para mim, pode não ser para você. Isso vindo da boca de um presidente que embasou toda a sua campanha no ano passado na defesa da democracia, é uma ofensa. Você se lembra que Lula era criticado porque não tinha uma plataforma, Carla? Perguntava, e a política econômica, a política externa? Não, veja, eu já fui presidente, já fiz, vou fazer de novo. Mas ele não dizia o que ia fazer. A gente votou no escuro, sem saber que Lula vinha. O Lula 1, Lula 2, Dilma 1, uma coisa diferente, a gente não sabia. A população brasileira, boa parte dela, votou em Lula em defesa da democracia, contra um presidente adorador de autocratas, ditadores, torturadores. O Brasil votou pela manutenção da democracia, e tem que ouvir isso, que a democracia é um conceito relativo, que o que acontece na Venezuela é uma guerra de narrativas? Lamentável essa fala do presidente. Espero que ele conserte. Terá tempo para isso. Está participando lá do Foro de São Paulo ainda. Do tão malhado Foro de São Paulo. Tem tempo ainda para ajustar esse discurso, para modular essa fala. A de ontem foi desastrosa. Pois é, você falou que Bolsonaro fala para confundir, né, os desavisados. O presidente Lula está falando e não está ajudando muito também a orientar as pessoas, né? Muito pelo contrário. Ele está dando mais combustível para a extrema-direita, que faz questão de atacar, de chamar de comunista. Então, juntando as duas coisas, participação no Foro de São Paulo e a essa fala aí, entrevista concedida para a Rádio Gaúcha, é pólvora, né? É combustível. É combustível. Cada vez que Lula fala isso, a extrema-direita se fortalece um pouquinho mais. Sim, tá vendo? Tem razão. É vídeo em grupo de zap, passando para lá e para cá. Tem total razão. Com relação ao combustível, ao petróleo da Venezuela, talvez ele esteja enxergando algo que a gente não esteja, Megali. Uhum. Só isso explica. Só isso justifica. Porque, pela lógica, pela razão, com os elementos que a gente tem agora, isso aí é uma besteira. Eu ia usar um palavrão para dizer aqui. Tá fazendo Não, ele tá fazendo besteira. A não ser que ele esteja vendo algo, a não ser que ele esteja negociando algo que a gente não saiba. Negociar com a Venezuela é de interesse para nós. Negociar com o Brasil é de interesse para a Venezuela. Uhum. Essas relações são pragmáticas. Você não precisa ficar lambendo o ditador publicamente. Concordo. Como o Lula tem feito. É lamentável, especialmente para alguém que foi eleito com uma plataforma de defesa intransigente da ditadura. É um contrassenso, é uma ofensa. É uma ofensa. A quem votou no Lula, imaginando que teríamos um presidente que faria uma defesa aberta e intransigente, uso a palavra de novo aqui, dos princípios democráticos. Da democracia.